Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Conexão Escola. Oi, Probeto, tudo bem com você? Tudo ótimo, Pro Isabel, com você? Tudo jóia. Tudo jóia? Bom, olá crianças, olá famílias, olá Pro Débora. A Débora é a nossa professora intérprete e estará conosco hoje aqui no programa. Bom, hoje vamos começar o programa de um jeito diferente, ó. Prestem bastante atenção. Onde nasce a poesia? Para alguns, amarrada à ideia de imaginação, uma rima, um talento. Ah, não pensei isso dela não. A poesia embalou o seu cordão, aquele emaranhado de cuidado que te ajudou a ser gerado, as dores, o choro, o dia tão esperado. Ela vem do corpo da gente, do lugar de quem sente, das coisas da vida, do que passa e não avisa, e não tem manual de instrução. Onde nasce a poesia, então? Tá ouvindo? É o barulho do coração. E aí, gostaram? Eu adorei. E você, Pro Isabel? Demais, gente. Olha só, o programa de hoje vai tratar sobre um tema muito especial. Sabe qual é? Vamos falar sobre as múltiplas linguagens da arte, em especial a poesia. Isso mesmo, Pro Isabel. A ideia é falarmos um pouco sobre o direito das crianças de conviver com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais desde muito pequenas. É, gente, as crianças, desde bebês, sentem e escutam a vida por meio dos movimentos, dos diálogos, dos ruídos, da música e de diferentes linguagens. Ao ouvir canções de ninar ou acalantos, histórias, parlendas, versos e poesias, as crianças vivenciam situações comunicativas. Podem se expressar, reconhecer e participar de diferentes situações de aprendizagens. A linguagem poética contribui para a formação do imaginário, da sensibilidade estética e da percepção das sonoridades construídas por meio das rimas e repetições. Nessa faixa, poesia e música andam juntas e tornam a recitação de poemas um momento prazeroso e único para todas as crianças. É, gente, e pensando nisso, convidamos a professora Débora Alves, aqui da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, para falar um pouquinho sobre a importância de oportunizar esses momentos de descobertas poéticas com as crianças. Vamos saber mais? Poesia é brincar com as palavras, como se brincam com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas elas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Poesia de José Paulo Paes. Oi, pessoal, eu sou a professora Débora, tudo bem com vocês? Vocês gostaram dessa poesia do José Paulo Paes? Eu gostei muito, eu adoro brincar com as palavras, sabia? É super fácil fazer isso. Mas não precisa brincar só com as palavras da poesia, não. Dá para brincar também com as palavras das músicas, das parlendas, das histórias que estão nos livros infantis. Dá para brincar de descobrir qual a palavra é. Dá para brincar até com a palavra do seu nome, sabia? Hoje eu vim aqui para dar essa dica para vocês e dizer o quanto é importante brincar com as palavras também. É através delas que nós conhecemos o significado do mundo e das coisas. E as palavras, elas estão por toda parte, é só olhar. Tem palavras nas ruas, tem palavra nos rótulos dos alimentos, tem palavra nas músicas que ouvimos, tem palavras por toda parte, é só observar. Então, eu faço um convite para vocês. Brinquem muito com as palavras e divirtam com elas. Um grande abraço da professora Débora. Tchau! Olha que interessante, né, Pro Isabel? Demais. O que a nossa especialista e a professora Débora Alves nos apresentou, Você né? viu só, Probeto? Olha só, o mundo, gente, tem cheiro, tem cor, faz um monte de barulho diferente e para perceber a poesia do mundo é preciso usar todos os nossos
Sentidos. Isso mesmo. Saber sobre a poesia das coisas é aprender sobre o mundo. Olha só, pessoal, lembrei de um vídeo aqui que a Pro Isabel gravou falando exatamente sobre isso. A poesia das coisas. Vamos assistir? Olá, eu me chamo Isabel Lemos. Eu vim falar um pouco sobre a poesia das coisas. E antes de tudo, eu preciso dizer que a poesia resiste à dureza do mundo. E ela nos permite olhar para dentro e para fora de nós, como se fosse a primeira vez. E é através dos sentidos. Isso, as primeiras linguagens que o corpo utiliza para ser e estar no mundo. E ao longo do tempo, vamos deixando esses sentidos adormecidos. E achamos até que não nascemos com eles, olha só. Olhamos as coisas, mas não conseguimos ver todas as minúcias. Escutamos, mas não ouvimos de fato. Provamos e não saboreamos as coisas. Tocamos e não sentimos. O mundo tem cheiro, tem cor. O mundo faz um monte de barulho. O mundo é de pegar com a mão. E para perceber a poesia das coisas, é preciso usar todos os nossos sentidos. E isso não vem de berço. Precisa de exercício, de experiência, de real presença. Aprendemos tanta coisa na vida, não é? Os sentidos também podem ser aprendidos. A poesia é essa ponte, esse rio, essa rua, esse mar, o mato, o igarapé, o caminho entre você e o mundo. A poesia não é para entender o funcionamento das coisas, nem para apertar botões ou comandos de voz. O manual da poesia é o que cabe dentro e fora do mundo. É o que pode nunca ser, ou que já foi. O tempo não consegue prender a poesia, nem tampouco envelhecê-la. A poesia das coisas é feita do olhar curioso, de quem insiste em viver e ver. É a frestinha na janela da cozinha, aquela linha que solta da bainha, sabe? A água que corre pela torneira, o barulho da geladeira, um cheiro de bolo pela casa inteira, o silêncio barulhento de uma quinta-feira, a rotina, a semana inteira. As pequenas coisas e as rotineiras, que nunca são feitas da mesma maneira. E como diria o poeta Manuel de Barros, a poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidade. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Viu só como a poesia está em todos os lugares? Ó, e depois do intervalo vamos ouvir uma história muito especial, hein? Não saia daí! Voltamos! E agora chegou a hora da história. Mas antes, você sabia que ao ouvir histórias, as crianças se sentem acolhidas, se identificam com os personagens, com a situação ou um lugar e ampliam seu repertório cultural? Sim, Probeto, olha só. Ler e conhecer os autores, suas obras e histórias é um direito das crianças. Vocês sabiam disso? Gente, valorizar e oportunizar esses momentos é muito importante. É verdade, Pro. E olha só, pessoal, hoje vamos ouvir uma história muito especial contada pela professora Liliane Tosta. Talvez você já tenha ouvido falar sobre um certo boneco de madeira que ganhou vida. Qual que é essa história, Pro? É o Pinóquio. Isso mesmo. O Pinóquio, escrita pelo autor italiano Carlo Collodi, né? E traduzida e adaptada por diversos autores do mundo todo. Gente, falando em autor, a história que vamos ouvir foi escrita pelo autor Alexandre Rampazzo. O Alexandre nasceu em São Paulo, formou-se em design, foi diretor de arte e é autor e ilustrador de diversos livros. Entre eles, esses aqui, ó. Talvez você conheça algum deles. O Imensamente Pequeno, o Eustáquio, o Mágico Magnífico. Tem também um chamado Um Belo Lugar, o Pinóquio, o livro das Pequenas Verdades, que nós vamos ouvir a história agora mesmo. Tem o livro Aqui Bem Perto, A Cor de Coraline e Este é o Lobo. Nossa, quantas histórias, né, Pro? Muitas, muitas. Ele ilustrou textos de outros autores
e tem por volta de 70 livros editados. Nossa, muita coisa, né? É muita coisa. Vamos ouvir o recado gravado pelo autor para todas as crianças e famílias? Olá a todas, olá a todos. Eu sou Alexandre Rampazzo, eu sou autor de livros e eu escrevo e ilustro os meus próprios livros. Talvez vocês conheçam algum deles, como por exemplo A Cor de Coraline, Este é o Lobo, A História do Pássaro e Realejo, o Pinóquio, o Livro das Pequenas Verdades. E eu resolvi dar uma passadinha aqui para dar um olá para todo mundo e dizer que vocês devem se aproveitar do que a literatura oferece. Se aproveitem dos livros, se aproveitem das histórias, se aproveitem desse lugar onde a literatura e as histórias podem oferecer para vocês um lugar especial para habitar, um lugar especial para conhecer ideias, para conhecer pessoas, para conhecer outras formas de pensar, muitas vezes diversa da sua. Enfim, se aproveitem desse lugar que a literatura oferece. Eu fico por aqui, espero que a gente possa se ver em breve. Super abraço e se cuidem. Até mais. Que interessante, né, gente? Saber mais sobre o autor. E agora vamos ouvir a história Pinóquio, o livro das pequenas verdades, né? Do Alexandre, contada pela professora aqui da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, Liliane Tosta. Vamos assistir? Liliane, cadê a história? Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco, que era, na verdade, um pedaço de madeira. Era somente um boneco de madeira. Ao olhar para o espelho, pensou que talvez se ele fosse Gepeto, seria bondoso, amável, paternal e justo. Se Pinóquio fosse Gepeto, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser o grilo falante? Se Pinóquio fosse o grilo falante, ele seria inteligente, ajuizado, responsável e conselheiro. Se Pinóquio fosse o grilo falante, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser um mestre de marionetes? Se fosse um mestre de marionetes, teria nas mãos a história e o destino de personagens controlados por cordas. Se Pinóquio fosse um mestre de marionetes, não seria mais apenas um boneco de madeira. Ou poderia ser o Senhor Raposo? Se Pinóquio fosse o Senhor Raposo, seria esperto, atento e astuto. Se Pinóquio fosse o Senhor Raposo, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser o gato? Um gatuno de malandrices, manhas e artimanhas. Se Pinóquio fosse o gato, não seria mais somente um boneco de madeira. E ser um burrinho? Talvez não fosse má ideia, não ter que pensar muito, somente comer e dormir, comer e dormir, comer e dormir. Se Pinóquio fosse um burrinho, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser um tubarão gigante, forte, temido, amedrontador. Se Pinóquio fosse um tubarão gigante,
o maioral, dono dos 7 mares. Ah, sim, sim, sim. Se Pinóquio fosse um tubarão gigante, não seria mais somente um boneco de madeira. Ao olhar para o espelho, desejou ser a própria fada azul. E seria bom se fosse, pois assim conseguiria realizar todos os seus desejos de ser os outros. Se Pinóquio fosse uma fada azul, não seria mais somente um boneco de madeira. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco, que era, na verdade, um pedaço de madeira. E imaginou que seria curioso se ele fosse uma árvore que sonhava. Era uma vez uma árvore que sonhou ser um menino. Esse menino saiu correndo pelos campos, nadando na correnteza do rio. Ah, esse menino encontrou uma árvore, se balançou em seus galhos, comeu dos seus frutos e descansou à sua sombra. A árvore que o menino estava repousando não sabia se ela era uma árvore que tinha sonhado em ser um menino ou um menino que sonhou em ser árvore. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que ele viu refletido era como uma história guardada em um livro que tem pequenas verdades. O que era, o que é e o que poderá ser, tornar-se real. Esse livro, essa história está aqui no livro Pinóquio, o livro das pequenas verdades, do escritor Alexandre Rampazzo, e foi publicado pela editora Boitatá. Essa história é linda e foi um prazer compartilhar essa história com vocês. Que história linda, né, Pro Isabel? Demais da conta, Olha né? só, um livro cheio de poesia e que fala sobre a aceitação de ser como somos. Gostaríamos de agradecer ao autor Alexandre Rampazzo por nos proporcionar histórias e ilustrações tão cheias de poesia. E a professora Liliane Tosta, né, gente, que carrega em sua contação toda a poética que a história transmite. É verdade, Pro. Ó, muito obrigado, professora Liliane. E olha só, pessoal, se vocês quiserem ouvir mais histórias contadas pela professora Liliane, eu quero. Ah, eu também? É só acessar o canal dela no YouTube. Aproxime a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí, na sua tela. Gente. E se vocês quiserem conhecer outras obras e tudo que o autor Alexandre Rampazzo escreve e ilustra, é muito fácil. Faz uma visita lá no Instagram dele, é @alerampazzo, isso mesmo. Ou aproxima a câmera do seu celular, desse QR Code vai aparecer aí na sua tela e vai lá no site dele. Tem muita coisa legal, viu, gente? Agora, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos! Ó, e como falamos no início do programa, o gênero literário poesia deve fazer parte da vida das crianças. Gente, pensando nisso, uma turminha muito especial, lá da Escola Municipal Jardim América, vai nos apresentar um poema do autor Pedro Bandeira, Por Enquanto Sou Pequeno. Vamos ouvir? A turma F2 apresenta Poemas Compartilhados. Por enquanto sou pequeno, muitas coisas que eu não sei. Só sei que estou gostando desse mundo depois eu cheguei. Me apresse, por favor, só que ainda não cresci. Mas vejo que eu tô
tentando. Esperem que eu chego aí. F2 A turma F2 apresenta apresenta Se as coisas que as coisas fossem mães. fossem mãe. Se a lua fosse mãe, seria a mãe das estrelas. O Casa, céu seria a sua casa. casa das estrelas belas. Casa das estrelas bela. Se a sereia fosse mãe, seria a mãe dos peixinhos. O mar seria o jardim, os barcos seus caminhos. A casa de mãe, Seria a mãe da janela. seria mãe chorando. Conversaria Eu saía com a lua para a rua, sobre as crianças eu criança, e estrelas. aqui. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindim, emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. Ia ser mãe da semente. Mãe é tudo Mãe é tudo que nos ama. que abraça, acha graça e E, ama a gente. gente, se uma fada fosse mãe, seria mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. Nossa mãe fada seria. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédio para as vidas. Se a mesa fosse mãe, as fias seriam cadeiras. Sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Dona Mamãe rala e beija. Erra certa, arruma a mesa. Cozinha, escreve, Trabalha, trabalha fora ri, e esquece, lembra lembra e chora. e chora. Traz Remédio e sobremesa. Tem pai que é tipo mãe. Esse então é que beleza. Que belezura, gente. Obrigada, professoras e todas as crianças da Escola Municipal Jardim América. Nós adoramos. Demais, né, Pro? E o meu abraço especial para toda a turma aí da Escola Municipal Jardim América. Bom, acha que a poesia acabou? Não acabou, não. Chama o papai, a mamãe, quem estiver aí com você para ouvir agora a professora Adriana, aqui da rede. Ela vai contar para nós, de um jeito todo especial, a poesia do autor Elias José, A Casa e o Seu Dono. Vamos assistir? Ah, vamos sim? Oi! Hoje quis trazer aqui para vocês um poema do Elias José, que é A Casa e o Seu Dono. Vamos ver comigo? Essa casa é do caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela? A dona abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa
é muito elegante. Quem mora nela é um elefante. E descobri de repente que não falei de casa, de gente. Um beijo. Olha que legal, gente, a poesia A Casa e o Seu Dono, do autor Elias José. Certeza que as crianças adoraram. Eu também acho, Pro. Agora, que tal pensarmos nas possibilidades que a poesia pode oferecer aí, em casa, com as crianças? Ah, com certeza. Gente, com os bebês, procure um lugar aconchegante, tranquilo e que vocês possam ficar bem confortáveis. Se tiver um livro de poesias ou com uma história bem legal, né? Apresente o livro para o seu bebê como quem apresenta um amigo. Fale para ele sobre as ilustrações da capa, o nome do autor. Que tal ler a história cantando, hein? Se você não tiver um livro físico aí na sua casa, que tal fazer uma busca na internet e ler para o bebê uma poesia cheia de rimas e versos? Certeza que eles vão adorar. Cante diferentes canções para os bebês também. As cantigas populares são cheias de poesia, sabia? Se essa rua fosse minha, fui morar em uma casinha e por aí vai. Ah, que bacana, Pro. Para as crianças maiores, proporcione momentos de contato com poesias que podem estar presentes em diferentes livros. Ler, reler é uma excelente estratégia para ajudar as crianças a perceberem os diferentes elementos contidos nos textos, nas imagens. Deixe as crianças encontrarem os seus próprios significados sobre o que foi lido. O adulto pode ajudá-las relembrando trechos, fazendo analogias com outras palavras, né? Ampliando o repertório da criança. Gente, olha só. Vamos relembrar a poesia que a professora Débora declamou? Vamos lá? Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Olha, gente, adorei! Que tal aproveitar essa proposta de poesia e trabalhar com sua criança ou brincar com as palavras, hein? Podem ser palavras do seu cotidiano, nome das coisas, das pessoas aí da sua casa. É verdade, Pro. Mas lembre-se, a depender da faixa etária da sua criança e do próprio enredo da poesia ou de outros textos, é natural que as crianças queiram se movimentar pelo espaço, né? Levantar, circular em torno de quem conta a poesia ou a história. É importante sabermos que não existe postura errada para esse momento de brincadeira. Cada criança possui seu próprio processo de aprendizagem. Acolha as crianças, cuidando para que elas continuem fazendo parte desse momento todo especial. É isso aí, pro Beto. E o programa de hoje a gente está chegando ao fim. Mas a brincadeira não acaba aqui não, hein? Lá no portal Conexão Escola tem muita coisa legal. E no finalzinho do programa tem uma surpresa preparada com muito carinho para vocês. Onde nasce a poesia? Um super beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Onde nasce a poesia? Para alguns, ela fica sempre amarrada à ideia de imaginação, uma rima, um talento. Pensa isso dela não. A poesia embalou o seu cordão, aquele emaranhado de cuidado que te ajudou a ser gerado. As dores, o choro, o dia tão esperado. Ela vem do corpo da gente, do lugar de quem sente, das coisas da vida, do que passa e não avisa. Não tem manual de instrução. Onde nasce a poesia então? Tá ouvindo? É o barulho do coração.